E aí, meus amiguinhos? Tudo tranquilo com vocês? Mais uma live aqui da nossa Semana Revalida. Semana Revalida 6.0, live 10. Vamos fazer aqui mais uma live. Estamos resolvendo aqui algumas questões, sem mais delongas. Vamos resolver, né? Última live aqui do dia. Nós vamos resolver e ver aí quais são as questões. Mas me diga como é que você está. Tá tudo bem com você? Tudo tranquilo? Coraçãozinho apertado ou tudo tranquilo? Todo mundo bem? É isso aí. Eu tô tranquilo. Sussa, de boa. Vamos resolver aqui as nossas questões agora. Vamos lá. Aumentando aqui a tela. Vamos embora. C1. Mulher com 60 anos de idade, hipertensa, vai à consulta em unidade básica de saúde porque apresentou quadro de parestesias e hemiparesia no membro superior esquerdo há uma semana, com reversão espontânea completa a 12 horas. Pressão arterial de 180 por 110, ausculta cardíaca com ritmo irregular em 2 tempos, exame neurológico sem alterações significativas, traz tomografia computadorizada de crânio sem contraste, realizada no dia dos sintomas, que é normal. Realizou eletrocardiograma, conforme mostrado abaixo, D2, né? Traz exame semelhante feito há 60 dias. Qual outro fármaco, além do tratamento antipertensivo, é mais indicado para esta paciente como medida de maior impacto na prevenção de novos episódios do quadro neurológico? Então a gente tem aqui, ó, eu consigo ver aqui nessa fitazinha que existe uma irregularidade na distância entre os QRS. Então isso aqui é uma fibrilação atrial. Tá vendo aqui que a distância é bem grande aqui e aqui a distância é bem pequena? Tá vendo? Pequena, grande, grande, pequena, grande, grande, grande e aqui mais pequena. Então a distância entre os QRS é diferente, né? Durante o tracejado. Então isso aqui é uma fibrilação atrial. Isso é compatível com a queixa da paciente, né? As fibrilações atriais geram trombos, que geram êmbolos e vão lá obstruir o cérebro da paciente, né? E aí por isso as parestesias. Qual é a conduta? Então já faz aqui quanto tempo? Há uma semana. Maior do que 48 horas, a fibrilação atrial que a gente faz, e ela tem igual a 60 dias, né? Então já faz muito tempo que ela tem essa fibrilação atrial. O tratamento é o controle da frequência cardíaca, né? Com beta-bloqueador, quando o paciente tem alteração da fração de ejeção, a insuficiência cardíaca, com redução da fração de ejeção, a gente pode associar a digoxina também. Então, pode ser controle da frequência cardíaca, beta-bloqueador, digoxina, e eu faço a anticoagulação por 3 a 4 semanas. Então, inicio com heparina, junto com a farina, e depois deixo só o warfarina. Então, qual vai ser o melhor fármaco? Clopidogrel, ticlopidina, atorvastatina, aspirina? Não. Warfarina, né? Resposta letra A é o fármaco menor. Agora, se tem instabilidade hemodinâmica, que não é o caso aqui, eu faço cardioversão elétrica imediata, com instabilidade, né? Então, a resposta aqui é letra A, que o paciente está estável hemodinamicamente. Letra A. 102. Lactente com 6 meses de idade chega ao pronto-socorro com história de irritabilidade e febre de 38 graus há 2 dias. A mãe refere que hoje notou lesões avermelhadas e vesiculares em toda a região da cabeça e orofaringe. Ao investigar a história familiar, a mãe conta que a avó, que mora com a família, estava com lesões em região de face esquerda iguais às que são mostradas na figura abaixo. Então, o que é esse daqui? Vesículas, né? Vesículas, aqui pápulas. Então, vamos lá. Para avaliação das lesões da avó, o diagnóstico e o tratamento para esse lactente são, respectivamente, pela avaliação das lesões da avó, né? Porque a mãe conta que a avó, que mora com a mãe, estava com lesões em região da face esquerda iguais às que são mostradas na figura abaixo. Isso aqui são as lesões na avó, supostamente, né? São iguais às da criança, então a criança apresenta lesões vesiculares na pele, que é isso aí? Varicela, meu amigo, varicela. Então, letra D, varicela. Acompanhamento ambulatorial e prescrição de sintomáticos. Resposta, letra D, varicela, né? Lesões vesiculares, varicela. Letra D. Fácil demais. 103. Mulher com 50 anos de idade procura ambulatório de clínica médica com queixa de fadiga e dispneia aos esforços. Informa ser portadora de refluxo gastroesofágico
em uso frequente de cimetidina para alívio sintomático. Tem endoscopia digestiva normal, não tem outras queixas. Ao exame físico, apresenta palidez cutânea mucosa e não há outros achados relevantes. Hemograma mostra hematócrito de 22, hemoglobina de 7,1, VCM de 102, CHCM de 33, leucócito de 2.500, plaquetas de 95.000. Então, essa paciente tem hemoglobina hematócrito baixos, tem leucócitos baixos e plaquetas baixas. Isso aqui é pancitopenia. Apresenta pancitopenia uma mulher de 50 anos, que tem que mais? Palidez, e diz assim, reticulócitos ausentes. Reticulopenia também, tem reticulócitos ausentes. Estranho, né? Se tem pancitopenia, era para aumentar os reticulócitos para poder produzir novas células. O que isso daqui está mostrando para a gente? Que tem um problema na medula que está afetando os precursores e não está gerando as células, nem está gerando os reticulócitos. Então, isso daí é anemia tipo aplásica, né? Anemia aplásica. Se fosse anemia hemolítica, eu tinha alteração das hemácias e tinha aumento dos reticulócitos, né? Não teria pancitopenia. Então, anemia aplásica tem algum problema na medula que faz com que não se produzam as células todas, né? Por causa de destruição dessas células precursoras. Problema nas células precursoras. Não necessariamente destruição, mas falta de formação desses precursores. Então, anemia aplásica. É assim que a gente diagnostica. Eu tenho pancitopenia com reticulócitos baixos. É anemia aplásica. Fácil. Demés. Resposta letra B. 103, letra B. Fácil. 104. Homem com 38 anos de idade, pedreiro, vem à unidade básica de saúde com relato de dor lombar contínua há uma semana, aos esforços acentuados, a qual não causa limitação de suas atividades diárias. Informa com bastante firmeza a diminuição da sensibilidade na face lateral da perna esquerda. Ao exame físico, apresenta dor, a digitopressão lombar com teste de Laseg negativo bilateralmente. A conduta a ser adotada na sequência deve ser. Então, vamos lá. A maioria das lombalgias são mecânicas, inespecíficas. O paciente tem uma contratura muscular. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Por isso que lombalgias com pouco tempo, né, a gente faz o tratamento sintomático, não vai fazer repouso, esse paciente vai voltar para as atividades diárias. Normalmente, se não tiver dor, ele faz atividade. Quando tem um trabalho mais pesado, ele evita fazer trabalhos mais pesados. Mas aí, depois disso daí, quando ele voltar ao normal, parar a dor, ele faz fisioterapia. Esse é o tratamento da maioria das lombalgias. Não precisa fazer exames diagnósticos, nada disso. Lombalgia, geralmente se faz assim. Agora, quando está mais de 4 semanas, né, com a dor, ou então o tratamento sintomático não está resolvendo, ou então ele apresenta algum sinal de alguma patologia orgânica, aí a gente vai tratar a causa. Por exemplo, mieloma múltiplo é uma causa, então ele vai ter alteração do rim, alteração do cálcio, né? Então vai ter outras lesões, alterações ósseas, então esse paciente ele vai ter outras alterações que mostram pra gente outra patologia. Por exemplo, a alteração da força e da sensibilidade, né? Então pode ser algum tumor, alguma coisa antecedente de apresentar alguma neoplasia, então pode ser uma metástase. O paciente tem dor quando eu levanto a perna, que é o teste de Laseg, ou então faço a flexão do pé, né? Isso daí vai mostrar para mim que tem alguma compressão radicular. Não tendo nenhuma dessas causas, na maioria das vezes vai ser mecânica. Então tem que tratar sintomáticos e mandar o paciente para casa. Se ele não melhorar, ele volta e a gente faz exames mais específicos. O paciente é jovem, menos de 45 anos, não tem nenhum problema. Então vamos lá. Então, olha, não tem problema nenhum. Possivelmente foi por causa do trabalho, ele é pedreiro, ó, né? Pedreiro, paciente que academia, instrutor de academia, ou então alguém que levantou alguma caixa, algum peso, e tem o Laseg negativa. Não tem nenhuma alteração. Ele diz que tem diminuição da sensibilidade na face lateral da perna esquerda, mas ele que diz que não é constatado no exame físico, né? Não tem nada no exame físico. Mesmo assim, uma lombalgia aguda, o que a gente faz é tratar com sintomáticos e ver aí a evolução. Então, vou prescrever anti-inflamatórios, não esteroidais, AINES, e fisioterapia após a melhora da dor. Resposta letra A. Não precisa fazer ressonância magnética. Por quê? Porque é pouco tempo. Há uma semana só. Né? Geralmente, aí um mês eu vou esperar a dor passar. Corticoides, não. Por quê? Porque hérnia de disco,
Não precisa, né? Já vai ser difícil. Paciente jovem não tem. Isso daí vai ser mais difícil, né? Principalmente nas questões. Afastar o paciente do trabalho por 30 dias, não. Ele tem que trabalhar. Agora, ele tem que evitar fazer as coisas que causam dor. Solicitar cintilografia, aí já viajou totalmente. Então, a resposta é letra A. 104, letra A. É Wilson Ailson. 105. Mulher com 45 anos de idade, em preparo para colecistectomia por doença calculosa, procura o médico na unidade básica de saúde de seu bairro, apresentando os resultados dos exames laboratoriais solicitados. O hemograma apresenta hemoglobina de 11. Ela quer saber sobre o risco da necessidade de transfusão de sangue durante a operação. Salienta que não perguntou ao cirurgião a respeito da necessidade de transfusão. Tendo como base o guia para uso de hemocomponentes do Ministério da Saúde, o médico formulará a resposta a paciente com base no fato de que, então, hemoglobina de 11, não tem necessidade de transfusão ainda. A hemoglobina dela tá um pouquinho baixa, mas não está com necessidade de transfusão. Então, quais são, para essa paciente que vai fazer a cirurgia, quais são as recomendações para a transfusão de hemocomponentes? Primeiro, que essa transfusão ela não deve ser feita de forma aleatória, né? Ela tem que ter uma indicação específica, porque ela causa, sim, riscos. Então, por exemplo, o manual, o guia para o uso de hemocomponentes, ele diz assim, ó: sabemos também que, apesar de todos os cuidados, o procedimento transfusional ainda apresenta riscos, doença infecciosa, imunossupressão, aloimunização, devendo ser realizado somente quando existe indicação precisa e nenhuma outra opção terapêutica. Então, é um uso de exceção, não deve ser usado direto. Isso aí é exceção, porque tem riscos. Então, não precisando, não se usa. Por perda sanguínea, quando é que a gente vai usar? A gente usa transfusão de hemocomponentes quando a gente tem mais de 25% da volemia perdido desse paciente, né? É aí que a gente vai indicar transfusão de hemocomponentes. Então, somente nos estágios de choque mais avançados. Vamos ver o que é que diz aqui. Ó. Letra A. A transfusão de hemocomponentes traz riscos imediatos ou tardios e, por isso, deve ser evitada na cirurgia proposta, se possível. Resposta letra A. Está certíssimo. Letra B. A transfusão de concentrado de hemácia está recomendada após perda volêmica de superior a 8%, dá 25%. Letra C. As cirurgias de abdômen exigem reserva de sangue para transfusão, porque pode ser necessário ampliar a ressecção. As mulheres após 40 anos de idade podem ter anemia leve, por isso é correto reservar sangue para a cirurgia. A transfusão poderá ser indicada com a finalidade de proporcionar mais rápida recuperação, não, pelo contrário, está errado. Então a resposta, letra A, né? Só em casos de exceção devem ser feitas a transfusão de hemocomponentes. Resposta letra A. Fácil, Demer. 106. A equipe de saúde da família foi chamada para realizar visita domiciliar a um paciente idoso que acaba de retornar de uma internação hospitalar. O paciente tem 80 anos, apresenta-se ativo e é portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, que devido à falta de adesão ao tratamento proposto, teve sua condição crônica agudizada, evoluindo para amputação distal de falanges do pé direito por complicações vasculares. O esquema medicamentoso na alta hospitalar era composto por insulina, NPH de 100, 22 unidades internacionais ao dia e de hidroclorotiazida 25mg uma vez ao dia. Com o propósito de organizar o cuidado desse idoso, o procedimento da equipe de saúde, nesse momento, deve ser: letra A, realização de curativo, avaliação e observação da ferida cirúrgica e supervisão no uso de medicamentos, com visitas diárias da equipe de enfermagem. Ok, né? A atuação na prevenção quaternária, evitando a supermedicação, visto que a prevenção terciária foi falha. Eita, tá ruim essa daqui, né? O que aconteceu da amputação distal foi por causa da falta de tratamento desse paciente, né? Ele que... olha aí, ó. Falta de adesão ao tratamento proposto. Então, o problema foi o paciente, né? Ele evoluiu mal porque se medicou mal, né? Cadê? O que mais? Letra C. Realização de avaliação multifuncional do idoso com o objetivo de identificar fragilidades e realizar intervenção precoce. Na verdade, tem que ser feito o acompanhamento agora, nesse momento. Ele quer saber aqui, ó, procedimento da equipe de saúde nesse momento, agora. O que é importante para o idoso agora? É lógico que é importante a letra C, mas existem coisas mais importantes no momento. Por exemplo, realização do curativo, né? É mais importante. Letra D.
Solicitação de transporte da ambulância para que possa ser feito curativo e avaliação médica diária na unidade de saúde. Levar uma ambulância para levar o cara. Eita, gasto terrível. Letra D está errado. Letra E. Orientação à família para fazer o curativo da ferida cirúrgica. Solicitar transporte para aplicação diária da insulina. Transportar para aplicar insulina também não faz sentido. Letra E está errado, né? Então, a melhor resposta, 106, é a letra A, como a gente falou, né? A visita da equipe de enfermagem para fazer o acompanhamento. Pelo menos nesse momento, é o mais importante. Letra A. Curativo, avaliar a ferida cirúrgica, supervisão do uso de medicamentos, porque ele tem esse antecedente de falta de adesão, e visitas diárias de equipe de enfermagem. Tá certo. Letra A. Fácil de mesmo. 107. Mulher com 30 anos de idade, no Lípara, última menstruação há 7 dias, usuária de anticoncepcional hormonal combinado, relata dor em baixo ventre, de forte intensidade. A dor é acompanhada de náuseas e vômitos, tendo o quadro se iniciado há 4 dias, com piora significativa nas últimas 12 horas. Ao exame físico, pressão arterial de 110 por 70, temperatura de 38,7, abdômen com dor intensa, a palpação no andar inferior e a descompressão brusca em fossas ilíacas. Ao exame especular, presença de conteúdo amarelado, com um pouco de sangue e conteúdo purulento exteriorizando-se pelo orifício do colo uterino. Toque vaginal evidenciando dor à mobilização uterina e a palpação dos anexos bilateralmente. Sobre a conduta indicada para a situação descrita, é correto afirmar aqui. Então, essa paciente, ela tem uma DIP, né? Uma DIP, né? Doença inflamatória pélvica. 30 anos de idade, no Lípara, última menstruação há 7 dias, não está grávida, né? Ela usa anticoncepcional, ela tem dor em baixo ventre, tem dor em fossas ilíacas, a descompressão brusca. Ela está com náuseas e vômitos, né? Ela tem piora significativa nas últimas 12 horas. Ela está com febre, tem uma dor intensa no abdômen, né? Então, essa paciente está com alteração do estado geral e ela precisa de internação. O tratamento não é só antibiótico, mas internação hospitalar também. Então, vai ser no hospital. Vamos ver aí. Letra A. O que a gente vai fazer? Faz-se necessária a presença de leucocitose e velocidade de hemossedimentação elevada para a confirmação diagnóstica? Não, nada a ver. São critérios menores, né? Letra B. Faz-se necessária a identificação do agente etiológico na secreção cervical antes de iniciar o tratamento medicamentoso? Não, o tratamento é um só, para todos, né? DIP é um tratamento só. Então, não faz sentido. Letra C. Paciente deve ser encaminhada para o tratamento em ambiente hospitalar? Ok, tá certo. Letra D. O tratamento inicial deve ser cirúrgico? Não, cirúrgico não. É tratamento com internação e antibiótico. Deve ser instituído o tratamento clínico ambulatorial de imediato? Ambulatorial não. Essa paciente tem alteração do estado geral, febre, dor intensa, então deve ser feito tratamento hospitalar. Resposta letra C. 107, letra C. Não é verdade? É, meu amigo. Você estudou DIP? É isso aí. 108. Criança com 2 anos de idade foi vítima de atropelamento por automóvel há 20 minutos, sendo trazida pela SAMU, juntamente com a mãe. Ao chegar ao hospital de referência terciária, encontra-se chorosa, responde ao estímulo verbal e queixa-se de muita dor abdominal, com um discreto aumento do volume abdominal. Os sinais vitais são frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto, pressão arterial de 90 por 60, frequência respiratória de 58 e saturação de oxigênio de 96%. Após reposição volêmica na sala de trauma, foi submetida à realização de tomografia computadorizada de crânio e de tórax, que não mostraram alterações. A tomografia computadorizada de abdômen mostrou lesão esplênica grau 2. Quais os próximos passos da conduta diagnóstica e terapêutica? Vejam, quando a gente tem uma lesão esplênica grau 2, a conduta ela é conservadora, né? A conduta é conservadora. Então não vai ser feita laparotomia de cara. Então letra A está errado, letra C, letra D está errado, letra E está errado. Então ficamos entre letra B e letra C. Observação do paciente com repouso absoluto no leito para evitar novo sangramento. Repouso absoluto com leite e reposição de 40 miligramas de concentração de hemácias. Então, a reposição volêmica vai depender de como está o paciente, né? Como é que vai ser? Primeiro inicia-se por hidratação e depois aí pode ser feito transfusão com outras coisas, mas aí concentrado de hemácia vai depender de outros critérios. Então a gente vai fazer o tratamento conservador, reposição volêmica e fazer aí o paciente vai ficar em repouso, né?
Então, essas seriam as indicações. Essa questão, ela foi anulada, né? A questão foi anulada, certo? Na maioria das vezes, a gente não vai fazer o tratamento cirúrgico, né? Claro, lesão esplênica grau 2, 1 e 2 e até 3. Como não tem ruptura dos vasos, a gente pode fazer o tratamento conservador. Certo? Então seria isso aí, o tratamento conservador. Em alguns casos pode precisar de embolização, né? Mas o tratamento seria esse, né? Tratamento conservador. Deixar o paciente em observação. Uma vez que ele apresenta estabilidade hemodinâmica. Então, um paciente com estabilidade hemodinâmica, o tratamento é conservador. Se o paciente tiver instabilidade, aí sim o tratamento é cirúrgico. Com instabilidade hemodinâmica, o tratamento é cirúrgico. Certo? Esse paciente tem pressão arterial de 90/60. Frequência respiratória de 58. E saturação de oxigênio de 96. Após reposição volêmica em sala de trauma, foi submetido à realização de tomografia computadorizada de crânio de tórax que não mostraram alterações. Tomografia computadorizada mostrou lesão esplênica grau 2. Então, supostamente, ele está estável. Teve reposição volêmica, a questão não diz se o paciente está estável após a reposição volêmica. Então, o que vai depender, a resposta dessa questão o paciente está estável hemodinamicamente, não é cirúrgico. Se ele estiver instável, aí a gente vai para manejo operatório, certo? Então, o paciente apresenta peritonite, instabilidade hemodinâmica, ele vai para o manejo operatório. Essa questão ela foi anulada, não sei, talvez não tenha sido clara nessa questão da instabilidade, mas o negócio é esse. Instabilidade, cirúrgico. Estabilidade, vai para observação. Principalmente em lesão esplênica grau 2. Nas questões que aparecem desse jeito, geralmente é esplênica grau 2 que aparece, né? Lesão esplênica grau 2. Então, isso daí não precisa de tratamento cirúrgico pelo tipo de lesão. 1, 2 e 3, não precisa de lesão, não precisa de tratamento cirúrgico. Então, o que vai depender é a estabilidade ou não do paciente. A questão foi anulada, não tem resposta para ela, certo? Mas a resposta é isso que eu estou dizendo para vocês. 109. Outra questão que foi anulada, porque também não tem resposta. Vou fazer o cálculo com vocês aqui, ó. No final do ano passado, um médico foi contratado pela Secretaria Estadual de Saúde para trabalhar numa unidade de saúde dentro do presídio da capital. Para estabelecer uma estratégia de controle da tuberculose, solicitou os dados registrados no ambulatório da unidade. Os dados encontrados revelaram que, em julho de 2012, existiam 240 casos de tuberculose em tratamento. E, ao longo do período, foram notificados 60 novos casos. 12 óbitos e 40 pacientes obtiveram alta por cura. A população prisional no ano de 2012 era de cerca de 2.400 presos. Nesse cenário, qual a taxa de letalidade da tuberculose em 2012 nesse período? Aí a gente tem o quê? A letalidade é o número de óbitos dividido pelo número de doentes. O número de doentes, supostamente, se tinham 240 casos em tratamento e mais 60 novos casos, então o número de doentes é 240 mais 60 são 300, né? Então seria o número de óbitos 12 dividido por 300. Então vou fazer o cálculo aqui com vocês. Vamos lá. Número de óbitos 12 dividido os doentes, 300. 0,04. Isso aqui vezes 100, a gente vai ter o percentual. 4%. Dá 4%. Ok, vamos ver aqui. 1%, 4,2, 5, 6 e 10. Não tem resposta. A questão foi anulada. Não sei o que foi que eles consideraram, se ele considerou alguma coisa aqui. Mas a letalidade é isso aí. É o número de óbitos dividido pelo número de casos de doentes. Se tem 240 doentes em tratamento e tiveram 60 novos casos, então são 300. Isso é o número de doentes. 12 dividido pelo número de doentes, 12 dividido por 300, vai dar 4%. Então, o que mais se aproxima seria 4,2, mas também não é resposta. Então, foi anulada. Acho que foi por isso que foi anulada. Não tem resposta. Acho que digitaram errado 4,2 aí. 110. Lactente com 8 meses de idade é trazida à consulta na unidade básica de saúde pela mãe.
por apresentar regurgitação frequente, de grande intensidade. O lactente mama ao seio e come papa de legumes 2 vezes ao dia, além de frutas. Ele tem 8 meses. A mãe refere que a criança não está ganhando peso adequadamente e que foi confirmado após o exame físico. O déficit ponderal da criança é cerca de 3% em 3 meses. Considerando o desenvolvimento pondero-estatural da criança, o custo-benefício e o seu plano de desenvolvimento, a conduta adequada inicial para a abordagem para abordar o problema deve ser: olha, onde tiver suspender o aleitamento materno, a gente exclui. Suspender o aleitamento materno nunca é conduta. Letra B está errado. Letra D, suspender o aleitamento materno está errado também. Agora vamos ler. Letra A, letra C e letra E. Letra A, manter a alimentação referida pela mãe, iniciar medidas anti-refluxo e domperidona, reavaliar a criança em 30 dias. Ok, tá certo. Letra C, manter a alimentação referida pela mãe, solicitar pH-metria e prescrever até que se tenha o resultado do exame, domperidona. pH-metria não precisa, né? Nada a ver. E letra E, manter a alimentação e acrescentar uma maneira com fórmula para a idade, não vai ser conduta isso aqui, né? Errado. Então, eu vou fazer o aleitamento materno, depois dos 6 meses ele é complementar, 8 meses ela já está certinho, comendo papa, tudo direitinho. Agora ele tem vômitos, tem que ser pesquisada a causa, enquanto isso, já que está tendo perda de peso, eu vou dar um medicamento para ele não vomitar, né? Medidas anti-refluxo e domperidona. Resposta letra A. Não é verdade? Meu amiguinho. Resposta letra A. Fácil. Demé, né? Espero aí que você tenha gostado da live. A live foi isso aí. Na semana que vem, nos vemos aí para as lives de meio-dia e 17 horas, né? Como normalmente. Não teremos live às 8 horas da manhã. Espero que você tenha gostado dessa live. Que Papai do Céu abençoe você. A semana que vem é a última semana de estudos, antes da prova do Revalida, de vocês. Outra coisa. E aí, pronto. Se você gostou dessa live, escreva aí #LiveTop. Se você não gostou também, escreva aí, meu amigo. Certo? #LiveTop. Se você é um eremita cavernícola, escreva aí #eremita, #cavernícola. Que é o cara que está preso numa caverna, sem fazer mais nada, só estudando. Né? Você já deixou a barba crescer, ou o cabelo crescer, já não sabe mais nada da vida, não toma nem sol. Escreva aí, meu amigo. Tchauzinho para todos. Papai do Céu abençoe e nos vemos na semana que vem. Até mais. Sextou. Tchau.